Hoje o capítulo 14 da Epístola de Paulo aos Romanos. Acompanhe comigo a leitura. Os irmãos de outras cidades também nos acompanhem. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Aqui na introdução do capítulo 14, o apóstolo Paulo, ele começa a tratar de alguns temas relacionados àqueles irmãos nossos que estão enfraquecidos na fé. A fé nós podemos considerar que ela nos é dada por Deus, mas Deus não gostaria que nós tivéssemos bastante fé? Evidentemente, Deus gostaria que nós tivéssemos toda a fé, mas da nossa parte deve haver algumas disposições íntimas do nosso coração para que essa fé atinja um estado de plenitude. O que quer dizer isso? Nós vivemos num mundo que está mergulhado no espírito da escuridão. O apóstolo João disse que o mundo jaz no maligno. Isso quer dizer que nós sofremos influências invisíveis a todo instante, com as quais nós somos tentados e somos estimulados a viver uma vida mais voltada para a vida terrena do que para as coisas do nosso Deus. E ficamos sem querer, sem ter consciência, desligados do Senhor. E por essa razão, o nosso espírito, a nossa alma, ela acaba ficando em sintonia com as coisas de baixo e não com as coisas de cima. Por isso a nossa fé fica fragilizada. Há irmãos que vêm à igreja abatidos pelas lutas terrenas e por posturas que nem sempre estão de acordo com a vontade do Senhor. Deus espera que nós tenhamos com Ele uma certa intimidade. Nós precisamos ter uma leitura bíblica diária, uma oração logo no começo do dia, para estabelecermos uma sintonia viva com o Senhor, uma sintonia que vai fortalecer a nossa fé. Nessa introdução aqui, o apóstolo diz, olha, o irmão que está enfermo na fé não deve ser recebido pelos outros que estão mais fortes em espírito de contenda e de dúvidas, porque ele está passando por um momento, por uma fase que vai ser superada. É tudo uma questão de tempo. Vamos envolver esse nosso irmão ou irmã, vamos envolvê-los no amor e na atenção que Deus nos ensina. Vamos aguardar que o Senhor haverá de trazer de volta esse irmão à normalidade. Aqui no versículo 2, o apóstolo fala sobre uma comida. Alguns acreditam que de tudo se pode comer e outro, que é fraco, come apenas legume. É claro que ele não está falando aqui da comida física. Ele está fazendo um paralelo ao ensinamento acerca da comida espiritual. Alguns, os mais fortes, acham que pode comer de tudo,
quer dizer que já estão prontos para receber o alimento do céu, as revelações, as instruções preciosas da Escritura. E outros, eles estão mais fracos, mais frágeis na fé e despreparados para uma alimentação mais sólida. Esses são aqueles que comeriam os legumes, que é um alimento mais leve. E o apóstolo, ele fala que há uma diferença entre os irmãos por causa do alimento que eles comem. Uma diferença de espírito, de entendimento das coisas do Senhor. Mas no versículo 3, ele diz assim, que aquele que come o alimento sólido não despreze o que não come. E aquele que é fraco, que não come, não julgue o outro que come, porque Deus o recebeu por seu. O que nós precisamos saber é que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz diferença entre as pessoas. A todos ele recebe com alegria. Jesus Cristo, Senhor, ele era conhecido como o mestre que não fazia diferença entre aqueles que ele recebia, entre aqueles que ele ajudava. O amor dele cobria todas as criaturas. Então não vamos, por causa do nosso entendimento, por causa da nossa fé, uns com mais fé, outros com menos, deixar que haja dentro da igreja dissensões entre os irmãos. Vamos derramar do nosso amor sobre todas as criaturas, da mesma forma como Deus nos ama, porque Deus recebe os irmãos sem fazer diferença. Quem és tu, versículo 4, que julga o servo alheio para seu próprio senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Não façamos juízo em relação ao nosso irmão, porque Deus é quem julga, e ele, esteja o irmão de pé, comendo o alimento sólido, ou esteja ele caído, o que come legumes, Deus é poderoso para firmar aquele que caiu, aquele que está enfraquecido. Porque o servo não é nosso, né? O servo é do Senhor, está na casa de Deus, e é Ele quem faz juízo e que opera as mudanças que são necessárias para a vida daquele servo. Ele continua aqui desenvolvendo esta mesma ideia, chamando aqui outras referências. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aqui ele fala de datas de observação de dias, que era comum entre alguns irmãos naquele tempo observar algumas datas relacionadas com as coisas do Senhor. E outros diziam que os dias eram iguais, que não havia necessidade de observar estas coisas. O apóstolo diz, olha, cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Ele repete aqui o mesmo pensamento de que há irmãos enfraquecidos na fé e há irmãos que observam determinadas coisas na igreja e outros que não. O que o Espírito quer é que não haja desentendimento entre eles por causa dessas coisas. Então, cada um esteja seguro da sua própria maneira de ver as coisas. E o que é que pode mudar a nossa maneira de ver? O nosso ponto de vista, ele é mudado pela pregação da palavra de Deus na igreja. A palavra é a grande ferramenta que transforma o ser humano, que transforma o espírito daquele que vem na igreja em busca
de ajuda, em busca de socorro. O Senhor, Ele espera que todos nós venhamos dar graças a Deus nas obras que fazemos, estejamos fortes ou fracos na nossa fé. E segue aí a leitura, versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ou comamos o alimento sólido ou legumes, somos do Senhor. Ou observamos datas ou não observamos datas, somos do Senhor. Isso é o que importa para nós, que todos nós sejamos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então, Jesus Cristo é o Senhor da vida e da morte e de todas as coisas. Se Ele é Senhor da morte e Senhor da vida, Ele tem poder sobre tudo que tem relação com a morte. O que quer dizer isso? Aqui, para nós que estamos vivos, Jesus tem poder para tirar da nossa vida a enfermidade, a doença que traz a morte do corpo. O Senhor tem poder para tirar da nossa vida a nossa morte espiritual, que é provocada pelo pecado. Ele não deixa que a morte predomine sobre o nosso espírito, sobre o nosso coração. Ele tira esta morte da nossa vida e o faz todos os dias, porque nós cometemos pecados todos os dias. Se não fazemos em atos, pelo menos nós fazemos em pensamento. E Jesus disse que também por pensamento pecamos. E assim nós somos mortos e vivemos todos os dias das nossas vidas. Graças a Deus, Jesus Cristo é Senhor da vida e Senhor da morte. Tá bem? A respeito dos que morreram, não existe uma morte para o lado de cá e uma morte para o lado de lá. Tudo é uma morte só. Se alguém pode interceder pelos mortos, esse alguém é Cristo. Se temos um parente nosso, uma pessoa que já faleceu, que a gente gostaria de dirigir a ela um pensamento, algum tipo de intercessão, nós devemos fazê-lo por meio daquele que é Senhor da morte e Senhor da vida. Aonde aquela alma estiver, se ela estiver viva ou se ela estiver morta, em termos espirituais, o Senhor com certeza irá levar até ela as suas considerações, a sua bênção, a sua saudade. O Senhor pode fazer chegar até ela os nossos clamores. Então foi para isso que Cristo morreu e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, pergunta Paulo, versículo 10, por que julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Vocês percebem que o apóstolo, ele mantém toda a instrução nesse capítulo em torno dessa ideia das diferenças que surgem entre os irmãos. De maneira alguma, nenhum de nós deve pensar que é melhor do que o outro, ou maior do que o outro, ou que tem melhores dons do que o outro. Paulo, ele faz aqui todo um conjunto de explicações e de raciocínios para criar a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo. Se nós não aceitarmos cada um do jeito que é,
e tendo como mecanismo de melhoria da nossa alma a palavra, o corpo do Cristo, ele não funcionará de maneira harmoniosa. Para a igreja funcionar de maneira equilibrada e em harmonia, todos nós precisamos estar com o amor de Deus no nosso coração, sendo derramado abundantemente sobre todos os membros, independente se eles comem legumes ou se eles comem um alimento mais sólido. Tá bem? Se eles observam datas ou não. Nós temos que aceitar as pessoas como elas são e, pela palavra de Deus, clamar que Ele promova aquela alma para que ela possa subir um pouco mais para perto do Senhor. No versículo 11, o apóstolo faz uma referência aqui ao livro do profeta Isaías, no versículo 45, no capítulo 45, versículo 23. Isaías, capítulo 45, versículo 23. Está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus. Essa profecia de Isaías aqui quer nos dizer que todos nós vamos estar de uma ou de outra maneira perante o Senhor no dia do juízo. E o Senhor, Ele examinará a obra de cada um de nós. Olha o versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Todos nós estaremos perante o Senhor. Então não julguemos os nossos irmãos e tenhamos compaixão daqueles que ainda estão enfraquecidos na fé. Que Deus cuidará de todos, porque Ele é um Pai amoroso. É preciso diferenciar os irmãos que estão enfraquecidos na fé daqueles que se tornam tropeço para a igreja. São coisas distintas, não é? Um está pecando para a vida e outro pecando para a morte, no dizer do apóstolo João. Então, esses fracos da fé são aqueles que cometeram pecados para a vida. São irmãos pelos quais nós ainda podemos interceder por salvação. São pessoas que não estão ainda amadurecidas, que estão ainda tendo arrastamentos, né? E que precisa da nossa oração. Mas é um período, é uma passagem apenas da vida delas. Ela vai amadurecer, ela vai se tornar mais com a fé mais robusta com o correr do tempo, se nós continuarmos recebendo ela em amor. É diferente daqueles crentes que se transformam em pedra de tropeço. Desses, nós temos que repreendê-los, e se eles não se emendarem, afastá-los da igreja. Não há outra solução, pelo menos do corpo da igreja, não da frequência, porque a igreja é aberta para todas as pessoas frequentarem, mas do corpo da igreja, quando o irmão se torna uma pedra de tropeço, convém, diante da sua resistência, a gente afastá-lo pelo bem da própria comunidade. Tá bem? Assim, versículo 13, não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Por esse é imunda. O que ele diz é que tem pessoas que têm uma cabeça tão envolvida com o mal, que todas as coisas que está à volta dele, ele julga e vê com imundície coisas que nem sempre são imundas. O nosso coração, a nossa mente precisa estar bem em sintonia com Deus, para a gente não ficar julgando as pessoas e desconfiando de tudo. Paulo ainda está aqui cuidando do ambiente da igreja
e da forma como nós devemos nos relacionar com os irmãos. Mas se por causa da comida se entristece teu irmão, já não andas conforme o amor. Quer dizer, se você discutir com ele por causa de uma coisa dessa, você não está andando conforme o amor de Deus. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não sejais, pois, blasfemado o vosso bem. Se nós criarmos situação com o irmão por causa dessas condições que podem aparecer na vida dele, de fraqueza espiritual, nós estamos blasfemando o amor que existe em nós. Estamos tendo uma conduta que não é conforme o amor de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o que significa isso? Que nós devemos buscar o reino de Deus além das coisas transitórias, além das coisas temporais, além das relações meramente humanas, além da comida, além da bebida, além dos gozos da vida temporal. Ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Também podemos entender que não se vai à igreja para pedir comida e bebida a Deus, como muitos fazem por desconhecer a verdade que está além desta vida. Nós vamos à igreja para pedir a Deus que salve a nossa alma, para aprender com a palavra que é ministrada na igreja, para ouvir a revelação do Espírito Santo, que nem sempre vem da boca do profeta. Quando o pregador está anunciando, o Espírito Santo fala na intimidade do seu coração. Nós vamos à igreja para receber essas dádivas, para que o Espírito sopre sobre nós o seu poder e afaste todo o mal que está à nossa volta, a doença, os espíritos malignos. Nós vamos à igreja por razões exclusivamente espirituais. As demais coisas, disse Jesus, elas serão acrescentadas com naturalidade na tua vida. Por isso, primeiro busquemos o reino de Deus, para que as coisas do Senhor, elas sejam colocadas no nosso viver, tanto para nós como para a nossa família. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Então, quando servimos ao Espírito Santo, na sua obra de amor, isso é agradável a Deus e aceito pelos homens, pela igreja, por aqueles que fazem parte dela. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Então, se nós vivemos escandalizado com o nosso irmão, o mal se instala em nós, é o que Paulo está dizendo, né? Tudo é limpo, mas se a tua consciência é suja, o mal se instala dentro de você. Ele está dizendo aqui a nós que temos que viver com uma consciência pura e que procuremos as coisas que possam edificar a igreja. Edificar a vida em família, a vida profissional, a vida dos irmãos, a nossa conduta lá fora, a nossa maneira de viver, a ética da igreja, a ética de se viver conforme os ensinamentos do Senhor. Todas essas coisas precisam ser objeto de preocupação e de comentário da igreja, para a edificação de todos. Tá bem? Não é de um ou de outro, mas para a edificação de todos. No verso 21, 22 e 23, ele conclui aqui o pensamento
dizendo assim: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Não é que ele não está dizendo para não comer carne, viu, gente? Preste atenção aqui. Aqui ele está falando assim, que você, se você for ofender o seu irmão com alguma coisa que você for fazer, bom é você não fazer para manter o seu laço de amor com o seu irmão. Tá bem? Tens tu fé? Versículo 22. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Está perguntando para o sujeito lá que acha que é melhor que o outro. Você tem mesmo fé? Está perguntando isso. Tenha em ti mesmo diante de Deus. Então, nossa preocupação, a nossa fé, tem que ser com a gente em primeiro lugar, depois com o nosso irmão. Bem-aventurado é aquele que não é condenado nas coisas que ele aprova. Você fala uma coisa para o seu irmão que não pode fazer e faz essa coisa, a coisa errada. Não é? Então, bem-aventurado é aquele que não se condena nas coisas que aprova. Eu aprovo o bem, eu não posso viver no mal. Então, o homem que aprova o bem e vive no bem é um bem-aventurado. É um homem verdadeiro, um homem sincero. A gente vê, infelizmente, uma conduta semelhante de alguns irmãos que são bons juízes dos outros, mas não julgam a si mesmos. Jesus, ele fala sobre isso, diz que o homem costuma ver um cisquinho no olho do seu irmão e não vê um galho que está no próprio olho. A preocupação nossa primeira é com a nossa própria personalidade, com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de ser. Nós temos que ser enérgicos e firmes com nós mesmos, mas temos que ser amigos, complacentes, pacienciosos com os nossos irmãos que ainda estão enfraquecidos na fé. Aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Se você não tem ainda certeza do que você faz na igreja, você está vivendo em pecado, porque a dúvida não é de Deus. A fé, sim, nos dá certeza de tudo aquilo que nós estamos fazendo na comunidade. Não podemos ter dúvida no nosso coração. A nossa fé tem que ser firme. E quando eu falo de uma fé firme e poderosa, a gente fala de uma fé pela qual você entende a palavra de Deus. Tá bem? Não basta crer. É preciso, sobretudo, compreender a palavra. De outra maneira, você está com a sua casa sobre a areia. Quando vier uma grande tempestade, a sua fé cega, ela não vai sustentar você de pé. Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor e nas suas misericórdias. A nós reunidos aqui e aos que recebem a palavra nas outras cidades. Amém.